isso aí, estamos de volta e hoje o programa está realmente muito curioso. Aliás, nós, né, que somos o maior país católico do mundo, com mais de 120 milhões de fiéis, depois do Vaticano, é claro, se viu em um novo escândalo religioso. Temos aqui, mostra aqui o rostinho dele, esse aqui é o Padre Beto, da paróquia de Bauru, no interior do estado de São Paulo. Ele foi excomungado, gente, como assim? Eu fiquei tentando entender. Eu entendi que foi depois que ele não aceitou se retratar de algumas opiniões suas. Vamos entender um pouquinho mais, mas o negócio é sério, quer dizer que ele não pode mais receber a comunhão, não pode mais se confessar, não pode mais rezar uma missa, não pode mais realizar um casamento. Quer dizer, as consequências foram muito grandes. Eu quero entender o porquê dessa retaliação tão exacerbada da Igreja Católica, ou não, né? Vamos entender os dois lados da situação. Coloca aí, por favor. Meu nome é Roberto Francisco Daniel, sou mais conhecido como Padre Beto. Eu sou formado em radialismo, em História pela Universidade do Sagrado Coração, em Direito pela Instituição Toledo de Ensino, as duas de Bauru. Também sou formado em Teologia pela Universidade de Ludwig Maximilian, em Munique, a Universidade Estadual da Baviera. E nesta mesma universidade eu fiz o meu doutorado em Ética Social. E eu fui criado na Igreja Católica. E seria natural ser um líder da Igreja Católica. Agora, nós temos que entender o seguinte: a Igreja Católica nem sempre foi assim. Ela mudou com o tempo. E ela tem também condições de mudar, e eu acredito que ela irá mudar. E justamente com membros que estão aí para contribuir com a reflexão, é que ela vai caminhar e vai mudando. É nisso que eu sempre acreditei. Padre Beto causou polêmica ao dizer em entrevista que não via pecado numa relação homossexual. Muitos casais, e isso tem acontecido hoje com mais frequência por causa da liberação sexual, do homem se apaixonar por um outro homem ou da mulher se apaixonar por uma outra mulher, e os dois sendo casados. Aqui existe amor também. Quer dizer, é ele amando uma outra pessoa que é do mesmo sexo e que ele está se descobrindo, não é? E ela também. Então, se a ciência humana está constatando que hoje em dia não dá mais para você enquadrar o ser humano em homossexual, bissexual, heterossexual, nós deveríamos nos enquadrar simplesmente como seres sexuados, e que o amor pode surgir em qualquer desses níveis. Se a ciência está chegando a esse ponto, de nos levar a esse nível de consciência, a Igreja precisa estudar bem isso. Caso contrário, ela vai cometer um pecado. Qual pecado? O pecado de não saber amar o seu próximo. Esse vídeo, na verdade, foi uma entrevista que eu dei para um site espírita. Eu sempre fui uma pessoa aberta para outras religiões e para todo mundo. Aonde me oferecem um espaço para evangelizar e refletir, eu estou nesse espaço. E esse site espírita me entrevistou sobre diversos temas, inclusive sobre sexualidade. E nós abordamos então a questão da bissexualidade, da homossexualidade e assim por diante. Talvez afetou por quê? Porque a Igreja Católica ela é homofóbica, só que ela não assume. Não é? Ela é contra a sexualidade do homossexual. Não é? Ela aceita o homossexual, mas não aceita a sua homossexualidade. Isso, para mim, é homofobia. Não tem como você dizer o contrário. Eu te aceito, mas não aceito a sua sexualidade. Por quê? A sua sexualidade é um pecado para mim. Após ser chamado pelo bispo de Bauru, no interior de São Paulo, ele não quis se retratar em público e foi excomungado. O processo de excomunhão, o meu processo de excomunhão, foi um processo extremamente rápido. É claro que ainda não foi ratificado pelo Papa, mas da maneira como eu fui comunicado e comunicado ao público que eu estava excomungado, ou estava dentro de um processo de excomunhão, foi tudo muito rápido. Foi tudo reduzido numa manhã.
Foi numa manhã que eu fui colocado, caí de paraquedas num tribunal eclesiástico. Eu não sabia que era um tribunal eclesiástico. Foi nessa manhã que eu tive que me retirar rapidamente desse tribunal, porque eu não queria me submeter a um tribunal sem ser avisado antes. E na tarde desse mesmo dia, que foi o dia 29, foi declarada a minha excomunhão pela Igreja Católica. Então foi tudo muito rápido e na minha opinião, de uma insensatez muito grande. E agora, o que será que vai acontecer com o Padre Beto? A fé necessariamente tem que ser lúcida. Se pensar é pecado, então eu sou um pecador e sempre serei. O Cristo abraçaria um homossexual sem nenhuma discriminação. Eu tô aqui então com o Padre Beto e realmente eu tô com um pepino, viu, Padre Beto? Você é uma pessoa que vai me trazer dor de cabeça. Eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui com você, Luciana, perto de você, perto desse público maravilhoso e com os telespectadores. Muito obrigado. Vamos começar do comecinho, literalmente. Deixa eu entender uma coisa. Você, só para Jesus abraçaria todos, é isso? Com certeza. É isso, eu não posso discordar. Eu não sei nem o que você vai falar daqui para frente, mas eu acredito que Jesus, sem ser qualquer religião, vamos lembrar da pessoa Jesus. Era uma pessoa tão boa, né? Todo mundo sabe que era uma coisa assim, uma luz. Eu acho que ele abraçaria todo mundo. Agora, eu não sei do que vem depois, mas ele realmente pregava o amor. Eu não consigo imaginar Jesus recriminando ninguém. Isso aí é uma sensação minha. Então, essa tua frase, realmente, eu tenho que concordar. Agora, me explica como tudo aconteceu, por favor. Bom, desde que eu cheguei no Brasil, na minha diocese, quer dizer, eu fiz 10 anos de estudos na Alemanha, uma graduação e uma pós-graduação, um doutorado. Então eu vim com a consciência de contribuir com reflexões e tentar fazer com que as pessoas pensem sobre sua fé, sobre a sua igreja, sobre o que é ser igreja no mundo e assim por diante. Então eu venho aproveitando os espaços da mídia e aproveitando os espaços da internet para essas reflexões. Mas você é padre? Eu sou padre. Ok, Sempre quis ser padre. Mas procuro sempre estar junto com a sociedade, na sociedade, e aproveitando os meios de comunicação que essa sociedade me oferece. E usando a religiosidade para trazer fiéis, para trazer o amor, para falar a palavra de Deus. Com certeza. Entendi. Então, esse vídeo, por exemplo, foi uma entrevista que um grupo espírita tem lá em Bauru, um site, né? E eles me procuraram para a gente bater um papo sobre diversas questões. Né? Então, eu sempre estive aberto para questionamentos e discussões. Então, são pensamentos ou reflexões que nós fazemos livremente, não é? E que não atingem nenhum dogma exatamente da Igreja Católica, mas regras morais que nós ainda temos e que mantemos, mas que nós precisamos sentar e repensar sobre essas regras. E é necessário mas, um por debate. exemplo, você sendo um padre, você estaria ali expressando algumas opiniões suas, Sim. que são diferentes das opiniões da Igreja Católica. É a mesma coisa que eu chegar aqui e começar a falar, não estou nem concordando nem discordando, eu chegar aqui na Rede TV e começar a falar do que para quem eu vou votar para presidente. Quer dizer, eu estaria indo contra as regras da emissora de onde eu trabalho. Você não sabia que ia ficar um negócio feio pro seu lado? Eu sabia sim, com certeza. Porque eu sempre Você quis comprar a briga. Exatamente. O que eu quis fazer não é comprar briga. Eu quis contribuir para que a igreja fosse uma sociedade dialogal. Quer dizer, não é somente os teólogos dentro de uma cúpula que devem refletir sobre o que nós estamos vivendo como igreja, mas todos os cristãos, todos os fiéis devem refletir juntos e contribuir com um debate. Como aconteceu mais ou menos com o Concílio Vaticano II. Foram enviadas cartas para todas as dioceses, questionários, os leigos, o laicato contribuiu com isso, não é? E o concílio foi realizado de uma forma que todos refletissem. Assim deveria caminhar a nossa igreja também, como um grande debate. Você gosta de ser padre? Eu amo ser padre. Você sempre quis ser padre? Sempre, não. Eu decidi ser padre com os meus 25, Você namorou 26 anos. antes? Namorei antes. Tinha namoradas? Tinha namoradas.
Bom, antes eu fiz História, né? Eu fiz o curso de História, depois Direito, trabalhei como professor Só estudava? na rede estadual de Quando ensino. é que namorou? Namorei também. Na faculdade? Na faculdade, na minha adolescência também. E como é que resolve ser padre? Acorda um dia e fala assim... Foi um processo longo, né, de discernimento. E depois eu acabei fazendo retiros espirituais em Itaici, com os jesuítas, e isso me ajudou muito no discernimento do que eu gostaria de ser para preencher um sentido da minha vida, ou dar um sentido à minha vida. Ok, eu vou apresentar os meus outros convidados. Eu estou cheio de perguntas, mas eu tenho certeza que eles também podem me ajudar. Obrigada, legal. Beto. Eu vou falar boa noite para o Dr. Jorge Pinheiro. Ele é professor doutor em Ciências da Religião pela Faculdade de Teologia da UMESP e pela Faculdade de Teologia... Nossa, muita coisa. Faculdade da Teologia de Montpellier, na França. Pós-doutor em Ciências da Religião. Esse entende. Boa noite, doutor Jorge. Tudo bem? Boa noite, é um prazer estar contigo. Bem-vindo. Não trouxe a Bíblia aí no iPad, que agora está na moda? Está no iPad. Ó. Muito obrigada pela presença. Tá tudo aí, ó. Eu agradeço. Tá na cabeça também, né? Não precisa. Tá na cabeça, claro. Estudou tanto. E vou falar boa noite para o Pai Cyrus, ele é um bandista. E no caso do Pai Cyrus, a religião dele não tem nenhum preconceito com a diversidade sexual, é isso? É verdade. A Umbanda, ela tem um entendimento muito determinante referente à homossexualidade. E cada um faz o que quer. E não sobre cada o um faz o que casamento? quer, mas ela aceita e cada um faz entende o que a quer. liberdade de cada um, com certeza. Então, por exemplo, se você quiser, você poderia fazer um casamento entre duas mulheres. Naturalmente. Ok. Como, por exemplo, as minhas próximas convidadas, a pastora Lana Holder e a pastora Rosânia Rocha, são pastoras da comunidade Cidade de Refúgio. É isso. Tudo bem? Prazer estar aqui, Luciana. Bem-vindas. Obrigada. Muito bom estar aqui de novo e podendo falar um pouquinho do que Deus pode fazer na vida de tanta gente que foi excluída. Muito obrigada. Vocês, eu estou vendo que existe ali um contato mais físico. Vocês são um casal? Esposa. Ok. Esposa e pastoras de uma igreja, obviamente, que aceita exatamente a diversidade, a condição, sei lá, tem que chamar politicamente o amor entre sem seres dúvida. humanos, porque esse negócio tem tanto nome agora que a gente fica com medo, né? Eu não, porque eu não tenho preconceito, mas que eu digo assim, você quer tentar falar do jeitinho certo, o amor, que aceita o amor. Com certeza. Muito bem. E eu vou falar boa noite também para o pastor Roberto Cruvinel. Ele é pastor há 20 anos pela Assembleia de Deus, Ministério Pleroma? Pleroma, uma palavra grega, plenitude. Entendi. Ministério Pleroma? Isso. Muito bem. Acredita que o homossexual merece respeito, porém diz que o homossexualismo, é homossexualidade, eu acho, mas é pecado, de acordo com a Bíblia. É isso? Boa noite, Luciana. Boa noite a todos os companheiros presentes. Muito obrigada pela presença. Me sinto lisonjeado de estar aqui, né? Eu sou o menor entre todos e eu sou um pastor do pentecostalismo clássico. O que é isso? Pentecostalismo clássico, nós entendemos a Bíblia e o movimento pentecostal. Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e vai levar o povo para o céu. Entendi. Com relação à questão que eu asseverei, que eu coloquei, eu acredito que todo ser humano deve ser respeitado. É o que a Bíblia ensina. Pouco tempo Jesus faria isso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a entender um pouquinho esses pontos tão polêmicos que o Padre Beto criou ao dar essas entrevistas e, infelizmente, ou felizmente, não sei como é que ele se sente, ele acabou sendo excomungado. Coloca aí, por favor, para a gente poder discutir com os meus convidados. Porque a igreja, infelizmente, ela não está sendo capaz de dialogar com a contemporaneidade, com o mundo contemporâneo, com os problemas reais do mundo contemporâneo. Ela nem trata da questão, como nós dialogamos aqui, a questão da moral sexual, como também nem de questões polêmicas no âmbito social, que ela deveria bater de frente. Você não sabia que a Igreja Católica era assim e que o livro aquele livro bastante antigo, que lá na época de Constantino foi escolhido, que a gente sabe que existem talvez algumas outras Bíblias, mas você sabe melhor que eu, você escolheu ser padre católico, você podia ter escolhido ter ido para uma igreja que aceita as suas opiniões.
por que que depois de estudar tanto, você abraçou o sacerdócio, já tinha tido namorado, e foi falar um monte de coisa sabendo que ia acabar pegando pro seu lado? Por Claro que que não eu escolheu sabia. uma outra igreja? Veja, Luciana, não. Eu sou católico, nasci católico e gostaria de permanecer católico. Agora, eu cresci numa igreja católica na década de 70 e 80, onde o debate era permitido, onde nós tínhamos uma atmosfera de debate muito bom. Era uma igreja onde nós tínhamos homens como Dom Pedro Casaldáliga, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Mauro Morelli, Dom Ivo Loscheiter, enfim, nós tínhamos expoentes na CNBB, como também em outros níveis, que nos permitiam debater. Por exemplo, eu aprendi cidadania... Você parece tão novinho. Eu tenho 47 anos. É novinho. Eu aprendi cidadania não na escola. Na escola eu aprendi moral e cívica. Na igreja eu aprendi cidadania. E aprendi numa catequese onde nós podíamos questionar, debater, e nós sentimos um ambiente muito mais livre do que a própria escola.